Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Estou aqui com minha palavra novamente todos os dias, ela já está começando a abrir. Comprei ela esse ano para a gente ler juntos aqui, ó. Já estamos quase no finalzinho. Hoje é dia 312 da nossa leitura. Então, cada vez mais avançando para o final da nossa leitura. E, de certa forma, isso é bom porque nós podemos dizer assim, concluir a leitura. E esse era o desafio que eu tinha aqui, eu compartilho com vocês. Eu estava há muito tempo relutante em fazer isso. Se for ver pelo engajamento, esse é um conteúdo que não chama a atenção das pessoas e do mundo, não chama, mas ela inspira a gente, ela nos mostra o caminho e ela é a essência e uma das bases da fé cristã da qual nós precisamos caminhar e desenvolver nosso dia a dia, é lermos a palavra de Deus todos os dias. Aqui, eu estou com minha camiseta aqui, do Portas Abertas, né? Que tem o dia do DIP, Dia da Igreja Perseguida. E aqui é um campo de concentração. Então, vocês já viram essa camiseta várias vezes. E é um ministério que nós apoiamos aqui como igreja. Beleza? Mas, vamos lá? Precisamos ler a palavra de Deus. E hoje é dia 312. Beleza? Então, pega a sua Bíblia e me ajuda comigo. Muito bem, pegou o seu cafezinho gostoso, uma manhã gostosa, aqui chuvosa, mas que a palavra de Deus possa inspirar o nosso dia a dia. Ultimamente nós temos aí trechos mais curtos, amanhã é um trecho um pouquinho mais comprido, hoje já é um curtinho, né? Amanhã é mais compridinho. Mas vamos lá! Estamos aí na nossa leitura de 312, pegue a sua Bíblia. Vamos lá, pegue seu café, ache um lugar gostoso, aconchegante, não demais para que você não durma durante a leitura, porque para mim, olha, se eu estou com sono, para eu saber se estou com sono mesmo, eu preciso ler algo, ler um livro, ler alguma coisa. E aí você percebe como você vai pescando. Quando você lê em voz alta, não tem como isso acontecer. Beleza? Então, pegue lá a sua Bíblia, bora junto comigo. Ezequiel 18:1, 19, 14. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo esses provérbios a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Se embotaram? Pergunta. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada aos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa empenhorada e não rouba, reparte o seu pão com o faminto e cobre com roupas aquele que está nu. Não empresta para ter lucro e não cobra juros, desvia sua mão da injustiça e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas. Anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente. Esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizer a seu irmão qualquer uma dessas coisas que o pai nunca cometeu, mas comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o pobre e necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor,
levantar os olhos para os ídolos e cometer abominação, emprestar para ter lucro e cobrar juros, será que esse viverá? Não viverá. Ele fez todas essas abominações e será morto. É responsável pela própria morte. Olha só, como já em Jeremias fala muito sobre hoje. Está falando sobre os dias de hoje. Olha só. E se gerar um filho ladrão, assassino? Depende daquilo que nós fazemos e ensinamos para o filho. Que fizer ao seu irmão qualquer uma dessas coisas, que o pai nunca cometeu. Olha o exemplo. Segue o exemplo do pai. Mas comer carne sacrificada aos altos, não está falando nem de carne impura, mas está falando sobre carne oferecida a ídolos. Contaminar a mulher do seu próximo, né? Adultério, né? Instigar, dar em cima, né? Oprimir o pobre e o necessitado, tirar chacota, tirar vantagem sobre aquele que já tem pouco, praticar roubos, furtar, não devolver o penhor, não devolver aquilo que você emprestou, levantar os olhos para os ídolos, né? Olhar para deixar a idolatria entrar no seu coração, cometer abominações, que a gente vê muito, principalmente no poder, na área sexual e outras coisas, emprestar para ter lucro e cobrar juros. Como é que chama? Os agiotas. Ezequiel está falando praticamente dos dias de hoje. E isso está no ser humano de anos, gerações, décadas, milênios se passaram e o coração do homem é igualzinho. Olha, já se escrevia sobre isso lá atrás. Continuando. E se esse filho gerar um filho que veja todos os pecados que o pai cometeu? O exemplo familiar dentro de casa. E vendo-os não fizer coisa semelhança, não comer carne sacrificada nos altos. Agora está falando. E agora, nesse contexto, se o filho vê as abominações do pai, só que dentro dele ele decide não praticar aquilo que o pai fez, ser uma pessoa diferente, é isso que ele está falando aqui. Ó. Não levantar os olhos para ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, como diz Timóteo, ser homem de uma mulher só, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, repartir o seu pão com o faminto, cobrir com roupas aquele que está nu, desviar a sua mão de injustiça, não emprestar para ter lucro nem cobrar juros, executar os meus juízos, andar nos meus estatutos. Esse tal não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Aí também fala muito, que é questionado na época de Jesus, fala assim, esse aqui, ele está cego. Você lembra do cego? E as pessoas em volta, até os discípulos perguntam, esse cego, ele é cego porque pecou? Ou porque a geração, os pais pecaram? E Deus falou, nenhum nem outro, mas sim para manifestar a glória de Deus. Olha. Desde então eles já pensam assim. Quanto ao pai dele, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez com que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre esse. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. De novo, nenhuma será lembrada contra ele, se ele se arrepender. Pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo, eu muito mais que ele converta dos seus caminhos e viva. Se converta, convergir, mudar de direção.
Mas se o justo se desviar de sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhuma será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu, no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Aqui ele fala muito sobre essa questão, né? Aquilo que você semeia, você vai colher. Se você semeia iniquidade, você vai morrer. E se a gente traz isso no âmbito espiritual, que na verdade tudo é espiritual, então nós não podemos tirar o lado espiritual disso, mas nós podemos trazer ensinamentos para os nossos dias de hoje. O que Deus fala nesse último parágrafo é assim: aquele que é justo, aquele que crê, e eu faço uma analogia, aquele que conheceu o Espírito, caminhou com o Espírito, e se ele se desviar, isso pode acontecer. Então, pode acontecer, ao meu ver, pode. A pessoa pode experimentar o mover de Deus, pode experimentar todas as coisas, mas no seu interior, ele pode não desenvolver isso no dia a dia. Daí tem Sozo Soteria, que fala sobre a salvação ganha através de Cristo na nossa entrega, mas desenvolver a salvação ao longo do tempo. Se nós não desenvolvemos, nós não nos apegamos às verdades bíblicas e, consequentemente, nós vamos deixar o mundo entrar na nossa mente, que cauterize, e a gente acaba decidindo pelas coisas do mundo e não mais pelas coisas do Senhor. E aí eu creio que pode acontecer mesmo com pessoas que tiveram a experiência com Jesus, mas pode ser questionável se elas tiveram uma transformação. Então assim, é delicado, mas eu creio que em algum momento nós podemos abrir mão disso, não desenvolvendo ela e consequentemente ir para o inferno. É uma verdade que muitos não querem ouvir, mas pode ser. Por isso que todos os dias nós temos que estar nos desenvolvendo em Cristo, desenvolvendo na palavra do Senhor todos os dias, beleza? No entanto, versículo 25. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto. Então escute, ó casa de Israel. Será que é o meu caminho que não é reto? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Pois se ele percebe o que fez e se converte de toda a transgressão que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, a casa de Israel diz, o caminho do Senhor não é reto. Será que são os meus caminhos que não são retos, ó casa de Israel? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Portanto, eu os julgarei, cada um segundo o seu caminho, seus caminhos, ó casa de Israel, diz Senhor Deus. Convertam-se e afastam-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo, um espírito novo. Porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Quanto a você, faço uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Diga, que bela leoa entre o leão era a sua mãe. Deitada entre os leõezinhos, cria os seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos que ao se tornar um leãozinho, aprendeu a despedaçar a presa, chegou a devorar gente. Quando as nações ouviram falar dele, o apanharam na cova que fizeram e ele foi levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo frustrada e perdida a sua esperança, a leoa pegou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a despedaçar a presa, chegou a devorar gente.
destruiu palácios e arrasou cidades. A terra e os seus moradores ficaram assustados ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias vizinhas, estenderam sobre ele a rede e ele foi apanhado na cova que fizeram. Com ganchos meteram-no dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Deixaram-no preso para que nunca mais se ouvisse o seu rugido nos montes de Israel. Sua mãe era uma videira dentro da vinha, plantado junto às águas. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Os galhos fortes se tornaram para ela cetros de dominadores. A sua estatura se elevou até as nuvens, e na sua altura era visível com a multidão de seus ramos. Mas ela foi arrancada com furor e jogada no chão. O vento leste secou os seus frutos, seus fortes galhos foram quebrados e secaram, o fogo os consumiu. Agora a videira está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Do ramo principal saiu fogo que consumiu seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte, que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Então, assim, Ezequiel, as profecias, elas são bem direcionadas ao povo de Deus, né? Bem direcionado ao povo de Deus. É algo assim específico para eles. Agora, a gente pode tirar lições importantes das quais que eu mencionei agora há pouquinho. Então, muito fala sobre uma profecia a respeito de Israel, mas traz muito contexto de posturas de homens, das quais que nós temos até hoje. E isso serve de lição para nós, de advertência para nós. Por isso que a gente faz tanto comparativo, por isso que nós olhamos para o Antigo Testamento não como uma história, mas sim como algo que vai nos edificar, vai nos transformar, vai nos chamar a atenção. E isso é muito importante para que você entenda, para que eu entenda e para que nós que entendemos possamos comunicar e transmitir essas verdades para as pessoas. E isso é muito importante. Vamos ler Hebreus 9, 1 a 10. Ora, a primeira aliança, falando sobre aliança, a primeira aliança também tinha preceito de culto divino e seu santuário terrestre. Portanto, foi edificado um tabernáculo cuja parte de frente, onde estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora, com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entraram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, da qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passa de ordenanças da carne, baseados somente em comida, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno de reforma. Então, o que ele está falando, primeiro tabernáculo, né, tem suas tábuas, tem a arca, tem os elementos, só que não vamos falar isso, nós vamos falar sobre o sumo sacerdócio.
E nós vamos falar o que está acontecendo aqui. O que o sumo tinha que fazer. E isso daqui é simplesmente a sombra daquilo que Deus tem preparado, tinha preparado, né? Deus teve preparado para nós, para a eternidade. Salmo 106, 32, 48. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos como o Senhor lhe havia ordenado, em vez disso se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Adoraram seus ídolos, os quais se tornaram armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Por isso acenderam-se a ira do Senhor contra o seu povo e ele abominou a sua própria herança. E os entregou ao poder das nações, sobre eles dominaram os que o odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus planos, e na sua iniquidade foram abatidos. Mas Deus olhou para eles. Quando estavam angustiados, eles ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também com que deles tivesse compaixão todos os que o levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graça ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. Provérbios 27, 10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade, mas mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. E assim terminamos a nossa leitura de 312, avançando para o final. Que bom que você está aí, muito já foi falado. Então, dito isso, eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, comente para que o YouTube entenda que ler a palavra de Deus é importante e é bom transmitir esses vídeos para aqueles que querem e aqueles que precisam. Deus abençoe e nos vemos na leitura de amanhã.